Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. No Histórias e Memórias de hoje, a professora Maria Antônia Gonçalves Fronza, a primeira mulher a exercer a função de juíza de paz em Santa Bárbara do Oeste. Eu me chamo Maria Antônia Gonçalves Fronza, tenho 78 anos, eu nasci em 1944. Na época, o registro não era tão obrigatório e eu fui registrada 4 meses depois. Sou de uma família média, normal. Meu pai era construtor, a minha mãe era do lar. E eu tenho 6 irmãos. Infelizmente, hoje estamos só nós duas, eu e uma irmã de Araras. Morreram todos os meus irmãos. Eu fiz o grupo Gabriel de Oliveira. Depois, naquela época, tinha admissão para poder entrar no ginásio. Então, nessas alturas, eu ia à tarde fazer a admissão. Depois eu ia ajudar a dona Matilde, uma senhora maravilhosa, cobrir botões e forrar fivelas, que naquela época era muito usado, aquelas fivelas cobertas. Mas o que eu mais gostava da casa da dona Matilde nem era o trabalho, nem era o valor que ela me dava no final do mês. Era o café que ela preparava antes de eu começar a trabalhar. Eu tomava um belo de um café com bolo, bolinho, era uma delícia. 14 anos, eu fui convidada para entrar na camisaria Moby Dick. Quem é daquela época deve lembrar dessa camisaria. Trabalhei vários anos lá. A empresa Confecções Moby Dick, que funcionava na rua Inácio Antônio, onde hoje está o edifício Giovana, foi uma das primeiras empresas do ramo instaladas em Santa Bárbara do Oeste na década de 60, confeccionando camisas masculinas que eram comercializadas em todo o país. Um incêndio destruiu a confecção na década de 70. Depois fui convidada para ser caixa de loja. A loja chamava-se Alto de Godoy. Ficava na esquina de onde é hoje uma lotérica, no centro da cidade. Um emprego maravilhoso, trabalhei com o Zinho Araújo, com a Eugênia Araújo, com o Nivaldo Surge. Foi uma época muito boa, de um trabalho muito bom. Mas lá no fundinho eu tinha vontade de ser professora. Era o meu sonho ser professora. Mas como só tinha de manhã, eu não podia deixar o trabalho, porque eu precisava daquele pagamento, né? Então até que um certo dia surgiu aí um grupinho daqui de Santa Bárbara, de Americana, para montar um magistério à noite. Eu acredito que deve ter sido lá os anos 65, 66, porque eu me formei em 67. E nós conseguimos completar uma classe e fizemos o magistério. Só que nessa época eu já estava namorando e ele sempre falava, não vai embora daqui. Porque todo mundo ia para Perus, para Cajamar, para aquele lado de São Miguel Paulista. Quando terminou, eu fui chamada no SESI e eu ganhei uma classe em 1968. Então, eu me formei em 67, 68 eu já comecei a trabalhar no SESI. Trabalhei lá há 25 anos, onde eu me aposentei. Vou falar uma coisa para vocês, foram os anos dourados da minha vida. Foi maravilhoso esse emprego meu. Entrei solteira, saí bem já com os filhos bem grandes. Era uma escola boa, fácil de trabalhar, uma clientela maravilhosa e as amigas que a gente construiu ali dentro. Foi muito bom essa fase da minha vida. Depois me aposentei, mas fiquei 6 meses. Comecei a trabalhar no Ulisses, também com a Darcy, com a turminha lá do Ulisses. Foi uma época maravilhosa da minha vida. Aí desmembrou, o ensino médio lá ficou no Ulisses e a escola foi para o Inocêncio Maia. Aí eu achei melhor parar. Foi na época que a Darcy montou, com mais umas professoras, o Colégio Ideal. Aí fui trabalhar no Colégio Ideal. Trabalhei também 4 anos no colégio. Aí saí também, já estava cansada já. Aí comecei a fazer bolo.
virei boleira, minha gente. E olha, vou dizer pra você, hoje às vezes eu falo assim, nossa, fiquei mais famosa como boleira do que como professora. Até fico meio triste com isso, porque a minha vocação era ser professora, não boleira, né? Tudo para mim eu girava em torno de ser professora. E fui, graças a Deus, 34 anos. Depois, quando eu parei, falei, e agora, né? Vou ficar sem fazer nada? Não era do meu feitio. Então, resolvi fazer bolo. E tem umas histórias até interessantes, que quando você começa, você não tem assadeira direito, você não tem as tabuinhas para entregar. E eu só tinha, na época, assadeiras retangulares. Então, meus bolos sempre eram retangular. E começaram a pedir bolo redondo, de chocolate, para pôr enfeite para criança, tudo, né? Aí eu fui comprando as formas e no fim, agora que eu parei de fazer bolo, fiquei até com uma dúzia de formas aí, andei fazendo entrega um para outro, para o vizinho, mas daí eu comprei redonda, comprei quadrada, comprei de todos os tamanhos, porque na verdade eu montava os bolos dentro da assadeira, então eu tinha que ter as assadeiras certas. Eu fiz muitos anos bolo de buffet, o seu Cabral, e ele acabou com o buffet, mas eu continuei fazendo bolo assim mesmo, para fora. Eu tinha várias receitas. Eu tenho um prazer muito grande de falar o quanto ensinei as pessoas a fazer bolo. Eu trazia na minha casa as pessoas que queriam aprender para ver assim as técnicas, as manhas, né? Porque às vezes a pessoa dá uma receita para você, mas ela não ensina aos pormenores da coisa e não sai igual. Mas eu trazia na minha casa as pessoas para fazer bolo. Hoje ainda tem algumas que ainda faz para fora. Como Deus dá um talento para a gente tem que repartir, né, com os outros. Até um moço, uma vez veio aqui em casa para aprender, que ele era confeiteiro e ele queria as minhas receitas. Nunca neguei nada, Marta, para ninguém. As minhas receitas eu sempre doei de coração para quem quisesse. Eu até hoje, quem precisar, eu dou. O meu bolo era diferente. Fez sucesso, viu? Vou ser sincera, modéstia à parte. Porque a massa do bolo era tão gostosa que pouco recheio resolvia. Então, a massa ia leite de coco, não um pouquinho de leite de vaca, mas a maioria era amassada com leite de coco. Então, era muito boa a massa mesmo. E um dia eu fui convidada para fazer 50 quilos de bolo para uma formatura. Aí complicou. Aí arrumaram tábua, tudo para montar o bolo. E na hora de levar o bolo, levar como? No meu carro não cabia. Eu tinha um Uno na época, não cabia meu bolo lá. Aí precisei alugar uma Kombi. O senhor muito gentil tirou os bancos da Kombi para eu colocar as tábuas de bolo, que foi até na Sodave essa formatura. Foi muito interessante, não sei se sobrou, mas eu acredito que tenha dado suficiente, que tinha bolo para muita gente. Então tem umas coisas que a gente lembra com muitas saudades, porque tudo que a gente faz com muito amor. Certa vez tinha uma outra Maria Antônia que fazia bolo e encomendaram o bolo para outra Maria Antônia e veio buscar na minha casa, fez confusão com os nomes. Menina, eu quase fartei, né? Porque eu falei, não, eu não fiz bolo essa semana para ninguém e queria o bolo. Aí que até descobri que a Maria Antônia não era eu, né? Graças a Deus, nunca deixei de fazer, era muito bem agendadinho. Até hoje, às vezes pede alguém grávida que já comeu meu bolo, tem vontade de comer, a gente faz. Faço para meus netos, faço para minha família, mas eu já estou meio cansada, né? Vou indo para 79 anos, então eu acho que agora é hora de me aposentar. Depois, quando me chamaram no cartório, era complicado, porque os bolos mesmo eram mais para o final de semana. Sexta e sábado, e justamente eram os dias que eu trabalhava, então não estava dando certo. Falei uma coisa ou outra, né? Então, como tudo tem começo e fim, eu parei com os bolos e fui exercer uma outra profissão, tanto prazerosa quanto os bolos, mas não tinha assadeiras para lavar depois, né? Então eu fiz bolo 12 anos, bolo de casamento, bolo de buffet, até que um belo dia
E eu estive no cartório e fui convidada para ser juíza de paz. Eu até estranhei, porque eu falei, eu não sou nem advogada, né? Mas eu acho que se gostaram ou me aceitaram, eu substituía, eu era suplente do Cidinho Schwartz. Fiquei quando ele não podia, ele teve um probleminha de saúde, eu fiquei. Aí, belo dia, coitado, e ele faleceu no cartório, fazendo casamento, um pouquinho antes dos casamentos. Então eu fui chamada meio às pressas, acabei assumindo o cargo de titular do cartório. Trabalhei lá desde 2003 até agora na pandemia. Agora, quando chegou a pandemia, eu tive que me afastar por causa da minha idade. Aí, quando acabou a pandemia, eu já com 78 anos, e o meu suplente era o Toninho Martinhago. Falei, deixa o Toninho que trabalhe e eu vou descansar um pouco. Agora, realmente, eu sou dona de casa. E estou curtindo mais a minha casa, meus netos. Tenho 4 netos. E então, é uma família bem construída, graças a Deus. E eu me sinto realizada. Sinceramente, eu me realizei na vida. Fiz um monte de coisas, mas tudo com muito amor. Isso de bom eu tenho. Tudo que eu me proponho a fazer, eu faço com muito carinho, com muito amor. E tem mais uma coisa agora, que é a igreja. Eu sou ministra de Eucaristia na Igreja da Aparecida. Para mim agora é a melhor coisa na minha vida. Eu levo comunhões para idosos, faço leitura na igreja e dentro do possível a gente vai ajudando. No programa Multidom, Histórias e Memórias com a professora Maria Antônia Gonçalves Fronza. Eu sempre fui, desde criança, uma pessoa muito feliz. A minha mãe era maravilhosa, era uma pessoa de um espírito maravilhoso. O meu pai, por ser construtor, lidava com muitos peões, assim. Meu pai já era um pouquinho mais rude, mais grosseiro, mas não com a gente. Com a gente e tudo mais, a gente tinha um certo respeito, né? Você sabe que naquela época a gente respeitava, só no olhar do pai, da mãe, a gente já respeitava. Então eu cresci normalmente brincando muito, porque eu era muito criativa, eu fazia muita roupinha de boneca, fazia bola de meia para pôr meus irmãos jogar bola. E eu tenho um irmão, faleceu há pouco tempo, que ele jogou no Corinthians no ano de 77, quando ficou campeão. E então, desde pequeno, era pegar meia e fazer bola para ele, porque ele sempre gostou. E a minha mãe, quando eu tinha 11 anos, eu já estava entrando no ginásio. A minha mãe adotou um filho que veio muito doente, uma criança extremamente doente. Então, eu parei 2 anos de ir para a escola para olhar esse meu irmão. E depois eu voltei, né, para terminar o ginásio na época. Mas foi tranquilo, viu, gente? Minha vida foi maravilhosa, viu? E hoje eu digo para vocês, eu tô com essa idade, eu tenho muita saúde mesmo, não tomo remédio para nada, a não ser coisinhas corriqueiras. Desde a infância eu sou uma pessoa muito feliz. Às vezes até perguntam para mim, nossa, você não tem problema? Né? Eu falo, como que não? Quem que não tem problema? Quem tem família, logicamente que tem problema. Mas tem problema que a gente não pode resolver. Então a gente tem que administrar e eu sei muito bem viver feliz. Eu acho que Deus nos fez para que a gente seja feliz. E eu sou mesmo. Tenho problema sim, mas nada me atinge assim de ficar triste, não. Então eu cresci normalmente brincando muito. Olha, a gente morava num lugar, hoje até a Casa das Freiras, ali na rua 15 de novembro. Na verdade era uma chacrinha, era uma chácara, onde tinha lá muito pés de frutas. Então a gente fazia casinha, a gente subia em árvore, tinha balanço. E eu era fã de bicicleta. No ginásio mesmo, no Emílio Rome, eu ia de bicicleta. Eu brincava muito com a bicicleta lá no quintal. E o meu pai tinha cavalo.
Então a gente levava os cavalos lá embaixo na Serigoma para pastar. Então a gente levava, ficava lá brincando. Até eu me lembro que tinha aquelas bolinhas, umas bolinhas peludinhas, mamona. Então a gente trazia aquele balde de mamona, fazendo guerra de mamona. Gente, era muito bom. Muita boneca eu fiz, doei, que eu gostava muito de fazer essas artes. E eu brincava assim, brincava de casinha, montava casinha, roubava tijolo do meu pai para a gente fazer murinho para separar. Então, gente, a minha infância foi maravilhosa. Talvez hoje seja isso toda a minha alegria. Minha mocidade, eu fui do tempo do jardim, de dar volta no jardim, lembra? Os moços para cima, as moças para baixo. E lá onde eu arrumei meu namorado, que é meu namorado até hoje. Eu tive uns namoradicos, mas eu tinha meu irmão que era muito pegajoso, pegava no meu pé. Para eu ir no cinema, ele tinha que ir junto. Então, eu tive sim um namoradinho, meu primeiro namoradinho, ele era de Capivari. Ele tinha agência de ônibus dos Forte e a gente paquerava. E ele vinha trazer o pessoal lá de Capivari e a gente... Sim, mas não, namorinho, não foi nada. Agora, namorar sério mesmo foi esse só. Foi passeando no jardim, eu acabei conhecendo o Lely e namoramos acho que uns 7 anos. Porque o meu pai era daquele que 9 horas tinha que estar em casa, bem. Saía às 7, 9 horas já tinha que estar voltando para casa. Agora eu vejo meus netos que saem às 11 para voltar às 4 da manhã, né? Mas é outros tempos. Mas dentro do possível eu curti sim. Namorei e casei. Acabei casando com ela dia 16 de fevereiro de 69. Já fizemos bodas de ouro, vamos indo para 54 anos junto. Graças a Deus é uma pessoa maravilhosa na minha vida. A gente combina muito bem. O namoro era a coisa mais difícil do mundo. Jesus amado. Porque eu namorava, ele tinha um Fusca na época. Ele descia com o Fusca até na minha casa, aí tinha que deixar o carro na frente para o meu pai ver que o carro estava ali. Não podia sair com o carro. Então pegava o guarda-chuva do carro, subia com chuva, ia para o cinema. Que naquela época nós tínhamos 3 cinemas, que era o da Avenida, Monte Castelo, Cinema do Padre e o Cine Santa Rosa. Então a gente ia no cinema, namorar era no cinema. Aí quando voltava, a área estava toda acesa, já com as portas tudo abertas, janela aberta, a mãe já dando corda no relógio, porque já era hora. Foi um namoro muito certinho, muito sem problema. Então, casamos tudo como mandava o figurino. Porque o meu pai, o Lázaro Gaspar, quem chegou a conhecer, sabia que o homem não era fácil não, viu? Ele trazia nós muito na linha certinha. Aí ele pediu para namorar, aí ele deixava sentar um pouquinho na área. Mas assim, era o máximo que eu ficava sentadinha na área, era 20 minutos, meia hora. Aí a mãe já vinha e falava, o papai já mandou você entrar, vamos lá, tá na hora, 9 horas. 9 horas, menina, já tinha que ir embora. Aí onde ia o namorado depois, não sei, né? Porque a noite estava inteira ainda. Eu acho que foi muito bom, que tudo isso foi um vínculo muito, muito sério, muito certinho que a gente construiu. Eu casei num domingo de carnaval. Lá fomos nós para Caraguatatuba. Chegamos lá, como era domingo de carnaval, estava todos os hotéis lotados. Vocês não acreditam, mas eu tive que passar na primeira noite de lua de mel no meu carro, porque no outro dia que ia desocupar um quarto para gente. Mas a gente já chegou, já era madrugada, acabamos ficando no carro até amanhecer. Mas tudo valeu, porque o hotel já tinha dado café para nós, deixou a gente ficar no estacionamento deles. Aí fomos para Aparecida do Norte, ficamos 2 dias lá. Aí fomos para Santos passear, né? Ainda tinha um pouquinho de dinheiro. Chegamos em Santos, encontramos com... Ai, que saudade dela, viu? Da Heloísa Furlan Cofaria, que tinham casado também naqueles dias. Aí ficamos 2 dias com ele, eles estavam num apartamento pequeno, mas deu pra gente ficar 2 dias lá, porque o dinheiro era curto. Então, como a gente não tinha que pagar hotel, né, tava com eles, acabamos ficando mais 2 dias lá. Logo depois eu engravidei, porque o Lely já tinha uma certa idade, eu também, já estava com quase 25 anos. Então, nasceu a Cecilinha.
Depois de 1 ano já veio a Heloísa, mais 2 anos veio o Ricardo. Então eu tive os 3 filhos assim, mas hoje eu penso, foi tão bom porque eu criei os 3 juntos. Agora, trabalhar com 3 filhos pequenos não era fácil, era 3 mamadeiras, fralda de pano. Aí eu arrumei uma ajudante e eu tive uma tia que me ajudou muito. Eu cuidei dela até o último dia, quando ela morreu, fui eu que cuidei. E eu sempre tive ajudante muito boa, viu? Tive a Divina, que foi realmente divina, a dona Natalina. Tive 2 Rose na minha vida. Hoje eu tenho uma Josi, que me ajuda até hoje. Então, as pessoas que passaram pela minha casa, foi muito, uma melhor que a outra, viu? Então, não foi fácil, não, trabalhar e cuidar das 3 crianças. E eu tive os 3 com bronquite. De infância, eles tiveram muita bronquite. Então, quando dava em um, parece que ia nos gêmeos, dava nos 3. Hoje são saudáveis. O meu filho mais novo agora vai fazer 50 anos, a outra 52, a outra 53. Estão todos criados. E eu estou aqui, viva, inteira, com saúde. Então, por isso, toda essa felicidade minha. E eu faço parte do Clube das Avencas. É um clube abençoado, porque é onde a gente reúne para rir, para cantar, para dançar. São todas professoras aposentadas. Então, 6 vezes por ano, a gente reúne nas festas, assim, no Dia da Mulher, no Dia das Mães, Dia dos Pais, festa junina, Dia do Professor. Agora, dia 7 de dezembro, agora vai ter a confraternização. Só que paramos, né, na pandemia, onde infelizmente perdemos muitas avencas que morreram. Também nós somos tudo com mais de 70 anos. Então, mas é muita alegria, viu? A festa é muito boa. Os grupos fazem as festas, a gente participa. Eu não sou do primeiro grupo, das primeiras. Um grupo de professoras da mesma escola que aposentaram, elas tomavam um café na casa do Nini, do Dr. José. E um belo dia resolveram, falaram, vamos ampliar o nosso grupo. Aposentou fulano, aposentou ciclana. Aí foi ampliando. O clube já tem mais de 30 anos que existe. Teve sim umas passagens muito tristes na minha vida, mas como a gente sabe que se é vontade de Deus a gente tem que aceitar, e isso de bom eu tenho. Eu aceito tudo que acontece na minha vida. Eu acho que isso eu falo e sempre para os meus filhos. Mãe, mas a senhora não, tem que aceitar, filho, tem que ser assim. Mas a senhora não fica triste? Não. Eu tenho uma passagem até bem interessante. Quando meu irmão, esse que minha mãe criou, faleceu, eu que cuidava dele. Ele morava aqui perto de casa. E eu estava em Olímpia, tirando umas férias para descansar, porque era trabalhoso a situação que eu passava com ele. E ele faleceu e eu estava lá. E eu vim de Olímpia para fazer o enterro, porque tudo estava no meu nome, tudo dele era no meu nome. Acabou o enterro, peguei o carro, voltei para Olímpia. Lógico que eu estava triste. Mas eu tinha que curtir, eu já tinha feito tudo. Como eu falo para vocês que eu aceito tudo, era a hora dele, ele foi e eu voltei. A morte da minha tia morreu também numa sexta-feira. No sábado eu tinha uma formatura da minha sobrinha em Ribeirão Preto. Aí me aprontei e fui embora para a formatura. Eu acho que a gente tem que fazer enquanto as pessoas são vivas. Depois que morrem não adianta mais. Depois que eu enterrei a minha tia, fui para a festa, enterrei meu irmão, voltei para Olímpia. Era o encontro da terceira idade. Então era palestras, era muita coisa boa lá. E meus filhos mesmo, mãe, se a senhora tem disposição, vamos, leva a senhora de volta. E realmente no dia seguinte, depois que eu já tinha enterrado ele, eu voltei. E assim eu aceito tudo que Deus põe na minha vida. Talvez seja isso que eu vivo bem. Eu acho que tem que acontecer, é para mim e não é para o meu vizinho, nem para ninguém. Eu acho que essa filosofia de vida minha me faz muito feliz, entendeu? Então eu acho que se vocês puderem levar alguma coisa de bom do que eu estou falando, é isso daí. Eu gostei muito, fui muito bem recebida pela Marta. Eu não sabia nem como era, viu, gente? Tudo aqui para mim é surpresa. Mas como eu enfrento tudo, como eu estou falando para vocês, eu enfrentei mais essa. Espero que vocês compreendam, entendam, gostem.
e sou muito pronta para ajudar quem precisar. Tá bom? Um beijo grande a todos. Agradeço a Marta do fundo do coração e que Deus nos abençoe sempre. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.